Olá, o meu nome é Adriele Francisquini e estarei com você em mais um Renovo. Qual que é a importância da transformação das nossas palavras, da mudança das nossas palavras a partir do momento que a gente passa a buscar esse crescimento espiritual, esse crescimento pessoal? É muito importante que nossas palavras sejam transformadas. É muito importante que a gente entenda quais são as palavras que são liberadas da nossa boca. A Bíblia diz que nós colheremos do fruto das nossas próprias palavras. E isso nos revela uma responsabilidade que nós temos que adquirir a partir do momento que a gente tem esse entendimento. Nós, hoje, na nossa caminhada, muitas coisas acontecem na nossa vida porque as nossas palavras liberadas nos levaram a colher exatamente daquilo que nós semeamos com as nossas próprias palavras. Lá em Mateus 12:37 diz o seguinte: pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Por isso, a ajuda do Espírito Santo para nos ensinar. A Bíblia nos mostra várias leis espirituais, leis que nós precisamos conhecer. Assim como as leis naturais, nós também temos as leis espirituais. E uma lei que é uma lei espiritual é a lei da semeadura. A partir do momento que a gente libera palavras, que saem palavras da nossa boca, aquilo vai se concretizar na nossa vida. Não tem como. A gente lança sementes. Mais para frente nós conversaremos um pouco sobre a lei da semeadura. Mas eu quero trazer trazer algum entendimento, alguma clareza. Porque muitas vezes a gente passa na nossa vida, às vezes murmurando, se torna um hábito. E um hábito muito negativo. Quantas vezes você está do lado de uma pessoa e a pessoa só reclama? Reclama do trabalho, reclama do filho, reclama da sogra, reclama do marido. Nada tá bom. Nada tá bom. Quantas vezes reclama do salário? Quanto mais você reclama, menos coisas boas a gente recebe. Isso mostra uma tamanha ingratidão em nós, sabe? E graças a Deus que temos um trabalho. Graças a Deus que você está casada, graças a Deus que tem o seu esposo. Tem coisas para resolver dentro do relacionamento, inúmeras coisas para se resolver dentro do relacionamento. Só que as coisas da nossa vida é assim, quanto mais você aponta os defeitos, quanto mais você aponta o lado negativo, quanto mais você aponta aquilo que falta, mais coisas que faltam vão aparecer. Mais defeitos irão aparecer, mais situações de desafio você vai entrar. Então, isso é como se você atraísse isso para a sua vida. Quantas coisas boas acontecem na nossa vida? Quantas coisas boas têm acontecido na sua vida? E quantas vezes você tem agradecido? Simplesmente pelo fato de você poder respirar. Quantas palavras de bênção saem da sua boca por você acordar em uma casa, por você ter dormido em uma cama, por você acordar respirando? Quantas palavras de gratidão saem da sua boca agradecendo a Deus por mais um dia de vida? Tem muitas pessoas que falam assim, poxa, segunda-feira está chegando. Tem muitas pessoas que acordam mal-humoradas. Tem muitas pessoas que muitas vezes acontece algo na vida dela que nem é um problema. É uma situação do dia a dia para se resolver e essa pessoa já aumenta, né? Uma coisa que nós precisamos muito, nos disciplinar. E com afinco é em relação a isso. Quantas vezes a gente aumenta os fatos que acontecem na nossa vida? Se você tem uma discussão com o seu esposo e você vai comentar com a sua amiga, quantas vezes você potencializa aquilo que aconteceu? Bom, sobre a questão das leis espirituais, mesmo que a gente não conheça quais são todas as leis espirituais que estão na Bíblia, isso não nos livra das consequências de recebê-la. Do mesmo jeito que da mesma forma, a lei de Newton, né? Se você quer uma lei natural, se você solta a maçã, ela vai cair. Muitas vezes na nossa vida, a gente tem colhido ou recebido algo para nós, né? Na nossa vida. Muitas vezes a gente tem recebido algo na nossa vida que às vezes a gente não tem noção do que aconteceu, por que aconteceu. O que eu quero te dizer é que a nossa ignorância, ela não impede a ação das coisas acontecerem na nossa vida. Elas irão acontecer, por isso nós precisamos desse entendimento, nós precisamos abrir os nossos olhos e a gente precisa se voltar para a palavra de Deus e conhecer mais a palavra de Deus para que a gente se atente a isso.
Existe um termo na tradição judaica chamado de Lashon Hara. Se escreve Lashon Hara, mas a pronúncia é Lashon Hara. Bom, é um pecado, para eles é um pecado muito sério, que significa em hebraico língua difamadora, né? Que difama, ou língua maldita, que amaldiçoa outras pessoas. O que quer dizer o Lashon Hara? O Lashon Hara é quando você fala algo sobre alguém. É quando você comenta algo sobre alguém que não vai agregar a essa pessoa. Algo que vai difamar mesmo essa pessoa, ou vai amaldiçoar a vida dessa pessoa, ou quando inventa histórias, ou quando você conta algo que aconteceu. O Lashon Hara, ele é um pecado e ele é tão prejudicial para nós que ele prejudica quem ouve, ele prejudica quem fala e ele prejudica de quem está falando. Então, ele é extremamente assim, é um ciclo de prejuízos que nós temos na nossa vida. E quantas vezes sai das nossas bocas, quantas vezes você já parou para pensar, quantas vezes você está em algum lugar e você ouve alguém falar sobre alguém? Você já parou para pensar quantas vezes você está em algum lugar e a pessoa comenta algo para você sobre outra pessoa e muitas vezes você nem tem aquela opinião sobre aquela pessoa, mas você para você ouvir? Saiba que neste momento você está se prejudicando. Você está prejudicando, a pessoa que fala está sendo prejudicada, você está se prejudicando por ouvir e vocês estão prejudicando de quem vocês estão falando. Então, isso é algo que quando eu aprendi, eu decidi mudar algo na minha vida. Eu não aceito ouvir palavras vazias, né, que amaldiçoam sobre outras pessoas. E eu convido você a fazer o mesmo. Saiba que a bênção que está sobre a sua vida tem que ser muito maior do que a sua curiosidade. Que muitas vezes você não ouve por maldade, mas você ouve por curiosidade de saber o que aconteceu. Então é muito importante que a gente tenha isso. Saber que aquilo está nos contaminando. Nesse livro que eu comentei com vocês, que é da Joyce Meyer, que Eu e Minha Boca Grande, ele fala sobre contaminar o espírito. Então, quando alguém vem até você e fala algo de alguém para você, ela está contaminando o seu espírito através das palavras negativas que ela está liberando, compartilhando com você. Esse é um princípio que eu queria deixar claro para você, que eu sei que a partir do momento que a gente aprende, né, o meu povo perece por falta de conhecimento, então a partir do momento que você entende o que acontece no mundo espiritual, a partir do momento que você entende o que é pecado, o que não é, a gente automaticamente busca nos reavaliar para que a gente possa mudar de postura. E isso é crescimento. E isso é viver em constante transformação, isso é entrar no processo de transformação e amadurecimento. Outra coisa que eu quero trazer para vocês. A Bíblia fala sobre a maldição do Monte Ebal. Tem um momento na Bíblia em que a Miriam, irmã de Moisés e de Arão, ela critica o irmão. E eu quero ler para vocês que foi um momento que eu acho muito interessante. Por quê? Porque nós precisamos ter cuidado com as nossas críticas. Muitas vezes a gente tem o hábito de achar que a nossa opinião é melhor que a do outro, que a nossa sugestão é mais eficaz que a do outro, ou que aquilo que a gente acredita, né, o outro tem que pensar da mesma forma que a gente. E muitas vezes não é assim. Nós somos diferentes, tem que ter um equilíbrio na forma de pensar. O casal tem que se equilibrar na forma de pensar. O casal tem que se equilibrar em como tratar um ou outro. Aquela é a sua sugestão, aquela outra sugestão é a dele. Ele tem uma opinião sobre o assunto, a sua opinião é essa. Então, isso, quando um vai conversando com o outro, a gente consegue se alinhando. Mas se a gente quer que o outro pense como a gente, não há um alinhamento. Muito pelo contrário, há um bloqueio. A gente não consegue conversar com o outro, compartilhar algo com o outro, a gente não consegue colocar diante do outro as nossas ideias se o outro não aceita. Se o outro quer que a gente pense como ele, que a gente haja como ele. Então, por isso que é importantíssimo a gente ter esse diálogo entre casal, ter esse diálogo com os filhos e com as demais pessoas da nossa convivência ali familiar, inclusive os amigos, para que a gente alinhe os nossos pensamentos. Às vezes, a sua forma de pensar realmente é muito mais verdadeira e muito mais correta do que a do outro. E conforme você expõe isso, mostrando, né, com naturalidade que essa é a sua forma de pensar, o outro acaba se avaliando, acaba olhando para dentro dele e fala assim, sabe que aquela pessoa tem razão? Quantas pessoas
já foram transformadas, por exemplo, de outro. Eu mesmo já fui transformada em muito, assistindo ministrações, em curso, aceitando, né, estando aberta para a opinião do outro, estando aberta para o que o outro tem para falar. E isso é importante, a gente abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e pegar aquilo que nos cabe. Talvez aquilo que a pessoa está falando naquele momento não é algo para ser usado neste momento, mas talvez você vai passar por uma situação lá na frente que você vai usar exatamente aquilo que foi colocado para você naquele dia e naquele dia você não usou. Então, muitas vezes a gente não pode bloquear o que o outro vai falar. Ouve, mas pega aquilo que lhe cabe no momento. Sobre Miriam, eles eram 3 irmãos, né? Miriam, Moisés e Arão. Eles estavam saindo do Egito para a Terra Prometida. E nesse momento ali que eles estavam andando, né, no deserto, que eles ficaram 40 anos, chegou um momento em que a Miriam começou a criticar o irmão. Ela começou a liberar palavras de dúvidas, de crítica. E olha a importância da gente confiar no outro, né? Tem um livro que eu li que fala do benefício da dúvida. Você ter dentro de você o benefício da dúvida. Não, mas eu prefiro duvidar do que acreditar que isso é exatamente isso da forma que eu penso. Prefiro dar o benefício da dúvida para outra pessoa, né? Que a outra, enxergar realmente o que a outra pessoa como ela verdadeiramente é e não de acordo com aquilo que eu acredito que ela seja. E aí, neste momento, Miriam diz assim, ó, lá em Números 12, de 1 a 15, diz o seguinte: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também ele não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar o meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve, e Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cure-a. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada, fora do acampamento, 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias para fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. O que a gente percebe com esse versículo? A gente percebe que muitas vezes esse hábito nosso de criticar as pessoas, né, criticar, achar que nós, aquele senso de justiça própria, né, achar que a forma com que nós pensamos, que a forma com que a gente age, ou a forma com que a gente tem criado em nosso pensamento, né, é muito melhor do que do outro, é muito mais correto do que do outro, é muito mais, é o correto, né, a se fazer, e que o outro sempre está errando, que o outro sempre deveria ter feito algo daquela forma. Eu acho que, eu penso que, eu sinto que a tal pessoa devia ter feito isso ou aquilo. E muitas vezes não é assim. Cada pessoa sabe
a situação que está passando naquele momento. Cada pessoa tem a sua conexão com Deus. Cada pessoa tem a sua conexão com o mundo, com as coisas que acontecem aqui. Tem as suas vivências, né, as suas experiências pessoais. E é importante a gente entender que nós não somos sempre corretos. Que nós não somos, que a gente precisa realmente perceber o outro, que a gente precisa entender o outro, que a gente precisa absorver muitas vezes o que o outro tem a nos passar. Essa questão da crítica é algo que muitas pessoas, inclusive é algo que a gente precisa trabalhar muito, inclusive mães dentro de casa. Não permitam que os irmãos critiquem uns aos outros. Aqui, ó, foi uma crítica. Uma irmã levantou uma dúvida se o outro irmão estava sendo verdadeiro mesmo, se realmente ele era aquilo mesmo, se realmente ele era o escolhido mesmo. E muitas vezes levantam-se críticas dentro da nossa casa e nós, como pais, temos a obrigação de ensinar os nossos filhos, né? A gente deve não permitir que os nossos filhos pequem, e isso faz com que a conexão deles e o respeito deles esteja cada vez maior. Quando a gente mostra que não é legal a gente receber críticas destrutivas, né? Críticas que nos desvalidam, e também não é legal a gente falar, a gente criticar de uma forma que desvalida o outro. Lá em Provérbios 6, de 16 a 19, diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Tem outra versão que diz que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca a discórdia entre irmãos. Quero trazer para você e quero neste momento convidar você para pegar a sua Bíblia e para você grifar mesmo, porque eu vou citar alguns versos que estão na Bíblia e a palavra de Deus diz que é para a gente meditar na Bíblia, de dia e de noite. Através da meditação, através dos ensinamentos que a gente tem, que a Bíblia nos traz, há realmente uma mudança, uma transformação na nossa mente, uma transformação nas nossas palavras e, em consequência disso tudo, até uma transformação de vida. Bom, pega a sua Bíblia, não tenha dó de grifar a sua Bíblia, é assim que a gente estuda mesmo, é grifando a Bíblia, é mostrando, colocando quais são os pontos, né, que te chamam a atenção, e eu te convido a isso. Trouxe alguns versículos que falam apenas sobre palavras, e para que você possa meditar, esteja selecionando eles aí. Bom, a Bíblia ela nos instrui claramente sobre a fala. Em Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Em Lucas 6,45 diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca. Em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Provérbios 13:3, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Provérbios 15:4, uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. 1 a Pedro 3:9, não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Provérbios 17:28, até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. Provérbios 17:28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Mateus 12:36.
Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. O que é palavra ociosa? Palavra sem valor. Tiago 1,19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Provérbios 31. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 10:19. O homem se alegra na resposta da sua boca e a palavra a seu tempo, quão boa é. Provérbios 15:23. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Provérbios 11:13. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda segredo. Mateus 18:15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Não para outras pessoas, é entre você e ele. Eclesiastes 10:12. Nas palavras da boca do sábio, há favor, mas os lábios do tolo o devoram. E o último versículo, Lucas 12:3. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo o que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. Ou seja, tudo aquilo que a gente fala, a gente vai dar conta daquilo que foi colocado para fora. Depois que a gente fala algo sobre alguém, depois que a gente muitas vezes chama a atenção de um filho, amaldiçoando, né, brigando e perde o controle e acaba falando algumas coisas, e acaba falando algumas coisas também para o seu esposo. Muitas vezes a gente não consegue pegar essas palavras e colocar novamente para dentro de nós. Essas palavras, elas já caem no universo e a gente vai sofrer a consequência daquilo que foi verdadeiramente falado. Uma coisa que eu sempre falo no curso de casados, naquele momento da discussão entre você e o seu marido, muitas vezes aquelas palavras que você libera no momento da raiva, no momento daquele descontrole, aquelas palavras que você libera, quando passa o tempo, vocês podem até fazer as pazes. E você esquece aquilo que você falou. Porque vocês passam a viver novamente uma vida ali de volta, né, em união novamente. A raiva foi embora, né, volta aquele momento que vocês se unem novamente e aí acaba esquecendo aquilo que foi falado. Só que é importante a gente entender que no mundo espiritual as palavras foram liberadas. E você pode se esquecer, mas o inimigo ele não esquece aquilo que você fez, aquilo que você liberou. Muitas vezes aquelas palavras que você liberou, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais esse marido, eu tenho vontade de sumir, porque na hora que eu morrer, né, quantas mães falam para os filhos, né, na hora que eu morrer você vai sentir minha falta. Então é muito importante que a gente tenha a percepção e a consciência dessas palavras que são liberadas na nossa boca. Dessas palavras que saem sem a gente pensar quais serão as consequências dela. Então, hoje eu quis trazer para vocês a consciência daquilo que você tem falado, a consciência que você se avalie, né? Faça essa autoavaliação e perceba se muitas vezes você tem murmurado, se você tem murmurado sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos, sobre os seus familiares, se você tem murmurado sobre uma situação que você está passando neste momento, e troque essas palavras de murmuração por palavras proféticas, palavras de bênção, palavras de fé e de esperança. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está precisando de uma palavra agora, de um momento, neste momento, se você está precisando neste momento de algo que vai aumentar a sua fé, esteja ouvindo aquilo que vai aumentar a sua fé e controle as suas palavras. Até a próxima.